Bom, Falcão e Soldado Invernal tem a missão de continuar aquele hype que WandaVision deixou, que deixou todo mundo, cara, empolgado com a fase 4 da Marvel. Pô, ninguém esperava que os caras iam conseguir se reinventar depois de Vingadores Ultimato. A Marvel foi lá e entregou uma série de 9 episódios maravilhosa e agora veio com essa série de Falcão e Soldado Invernal que, esse segundo episódio é muito superior ao primeiro. E olha que eu gostei do primeiro. Se você não viu a minha análise do primeiro episódio, ó, vou deixar o card aqui em cima pra vocês conferirem tudo. Mas antes de eu adentrar no vídeo, na minha análise, cara, dá aquela força marota aqui pro canal continuar crescendo, né? Joga aí o escudo do Capitão América no botão inscrever-se aqui embaixo. Também já dá uma voada do Sam em volta do botão do joinha, espalhando like pra tudo quanto é lugar. E não esquece de apertar o botão do sininho, assim o YouTube vai te avisar toda vez que tiver vídeo aqui no canal. Bom, falando agora do episódio, a gente consegue basicamente entender toda a história do John Walker, do novo Capitão América, ou na verdade do agente americano, que eu acho que ele vai assumir essa identidade mais pro finalzinho ali da série. A gente descobre que ele é um soldado de elite, o cara foi o melhor em todos os exames que ele fez, mas a gente também recebe a confirmação que ele não tem super habilidades, ele não tem superpoderes, ele é basicamente um soldado no nível top ali, basicamente o que o Justiceiro também é nos quadrinhos, um cara de elite, o melhor da classe dele. E a gente vê que ele tem toda uma responsabilidade, né, como ele bem descreve na série, ele tem que assumir o manto de um personagem, na verdade, de uma pessoa que é adorada por muitos, que é o Capitão América, o Steve Rogers. E eu acho bem interessante o episódio, toda vez o roteiro ele é bem expositivo nesse ponto, porque eles querem mostrar pra audiência que já deu ali uma dica de pra onde que essa série tá indo, né? Porque, pô, se o cara realmente não tem superpoderes, ele talvez não seja bom o suficiente para ser o novo Capitão América. E eu acho que John Walker vai atrás de uma fonte de superpoderes, mas calma que eu já vou chegar lá. A gente também tem a apresentação de um outro personagem dos quadrinhos, que é o amigo do John Walker, o Hoskins, que ele é basicamente o Estrela Negra, ou como eu gosto de chamar, Battlestar. Nos quadrinhos, os dois caras são grandes brothers, eles têm sempre o sonho de se tornar super-heróis, só que eles não têm habilidades. Então, nos quadrinhos, o que eles fazem? Eles vão num cara chamado Power Broker, que é basicamente um traficante de superpoderes, e através de alguns experimentos científicos eles ganham as suas habilidades. O Battlestar diz pro John Walker que ele não pode assumir o manto de Capitão América da forma como ele levava sua carreira militar, que é dando socos, né, sempre reagindo de uma forma violenta, o que também é uma referência aos quadrinhos, porque esse cara ele é biruta da cabeça, ele é muito doido, ele é muito instável emocionalmente, e se eu tivesse que fazer uma comparação no mundo dos quadrinhos, eu diria que ele é basicamente um Capitão Pátria da Marvel, Homelander, né? Vocês sabem que o cara ele é meio doido da cabeça, instável, tem, né, muda a personalidade dele da água pro vinho, e é basicamente isso que eu acho que a Marvel vai fazer com John Walker nessa série aqui. Contudo, quem não gosta nada disso é o Buck, ele chega pro Falcão e diz: meu, tu não devia ter feito isso, esse é uma grande responsabilidade, o Steve confiou em você e você meio que traiu o cara, tá ligado? E fica o episódio martelando nessa questão do porquê que o Sam tomou essa decisão de passar o escudo pro governo norte-americano. E na cena que eles estão num hangar prestes a partir pra Monique, o Falcão diz uma coisa muito interessante, ele diz: olha, eu não posso voltar com a minha palavra, não posso voltar atrás e aceitar a proposta do governo, sugerindo que talvez sim o governo norte-americano tenha oferecido, né, toda aquela questão do Capitão América pra ele, né, ofereceu a oportunidade dele ser o novo Capitão América. Pelo menos foi isso que eu entendi da cena. E é muito interessante aquela cena que ele fala dos grandes três, e o Buck não tá entendendo nada do que ele tá falando, ele fala: não, a gente sempre tá enfrentando os grandes três, ou vai ser um mago, ou vai ser um androide, ou vai ser um alienígena. E logo depois a gente ganha aquela referência gratuita do Hobbit, né, lançado lá em 1937, que é quando o Buck tava ali prestes a entrar nas forças militares, prestes a se juntar ao exército, e falou: eu li, tipo, meio que sugerindo que ele era tipo um nerd, um cara que tava tentado ali a cultura pop da época. E também a gente teve uma referência ao Doutor Estranho, onde o Buck explica pro Sam que ele é um feiticeiro, é o feiticeiro supremo e não um mago, porque de acordo com ele, magos não existem. E quando eles estão prestes a chegar em Monique, a gente já tem aquela cena que é homenagem a Capitão América e Soldado Invernal, quando o Falcão vai lá e pula do avião sem dar muita satisfação, que é exatamente isso que o Capitão América de Steve Rogers faz no começo lá do Soldado Invernal. E logo depois o Buck vai, pula do avião, se quebra todo, ele meio que fica analisando ali: pô, será que isso aqui vai machucar meu corpo ou não? Será que o meu gene aqui do super soro do Soldado Invernal tá ativo ainda? Eu tô meio aposentado, será que eu vou aguentar a queda? O que leva sempre àquela tiração de sarro de um com o outro, tipo, um tentando diminuir o outro em relação às suas habilidades, à sua experiência de combate, o que é basicamente aquela dinâmica lá de dupla policial dos anos 90. Eu acho que essa série realmente fez uma homenagem a esse tipo de gênero, porque,
toda hora os dois estão se bicando ali, um tá tendo um atrito com o outro, que leva aquele sempre tom cômico de uma dupla de policiais daquela época lá dos anos 80 e 90. E a gente também tem uma referência ao período onde o Buck viveu em Wakanda, que ele era chamado de Lobo Branco, que inclusive é um personagem dos quadrinhos. Falcão chega pra ele, pô, você tá muito manso, o que é? Você é tipo um cara sorrateiro, um cara stealth, que se infiltra nos lugares sem ninguém perceber. O que você é? O Pantera Branca? Inclusive tem uns rumores dizendo aí que Pantera Negra 2 vai apresentar o Pantera Branca e também o Lobo Branco, né? Que não vai ser o Buck. Até esse ponto aí pode ser que a Marvel esteja sugerindo o futuro dessa mitologia de Wakanda, de Pantera Negra, mas pode ser que também que eles estão tentando aí despistar e só mesmo fazer uma referência aos quadrinhos, mas eu achei muito legal eles terem feito isso aí. E aí que a gente descobre que os apátridas estão traficando vacinas para campo de refugiados lá do leste europeu. E aí começa toda aquela cena de perseguição, vai o Falcão, vai o Buck, vai todo mundo atrás. Aí eles veem a menina dentro do caminhão, que é a Karen, que eles acham que é no primeiro momento uma refém, mas depois ela se revela ser a grande vilã dos apátridas. Ela é aquela pessoa que tá coordenando tudo, os próximos passos do grupo anárquico. E eu já tinha falado isso na minha análise do primeiro episódio, eu sempre desconfiei que ela sim fosse a líder e não aquele cara brutamontes. E essa cena já entrega aquela ação do primeiro episódio e a gente tem mais disso nesse segundo aqui. Eu não gostei tanto dessa cena igual a do primeiro episódio, porque em alguns momentos ali dá pra ver a computação gráfica exagerada, dá pra ver que os caras estão no estúdio com cercado ali de tela verde pra fazer o chroma key. Então, em alguns momentos pareceu falso, mas na construção da cena eu achei muito interessante. O Buck tá levando uma cacetada ali da menina, porque ele também não tá no auge das suas habilidades, ele não tá no auge ali do seu vigor físico, e aí vai o Falcão, tenta salvar ele, dá tudo errado, e eles são resgatados pelo agente americano, e aí rola, né, os atritos deles não quererem, né, ter essa dívida com o agente americano, porque eles acham que esse cara aí é um impostor, que ele não tá à altura do manto de Capitão América, de assumir aquele legado. E é bem interessante essa dinâmica porque a gente tem duas duplas que se parecem bastante. A gente tem o Battlestar com o agente americano e o Falcão e o Soldado Invernal meio que tendo que se ajudar de uma forma involuntária. A gente sabe que as duas duplas levam a pior, inclusive a gente tem aquela cena onde a Karen dá um soco no meio do peito do Capitão América, ele se sente impotente ali porque ele cai em cima do carro, e isso eu acho que vai ser uma linha narrativa, vai ser um fiozinho que eles vão seguir ali para tornar o Capitão América, esse novo Capitão América, como um ser super poderoso. Mais adiante no episódio a gente tem uma cena maravilhosa onde o Buck leva o Falcão para conhecer o segundo Capitão América. Isso mesmo. Isso é referência ao arco lá de 2003 dos quadrinhos, onde a gente descobre que tem sim um segundo Capitão América, um Capitão América que foi inoculado com o mesmo soro do super soldado do Steve Rogers apenas 2 anos depois que o Steve Rogers foi criado como Capitão América. Seu nome é Isaiah Bradley. E uma coisa que me deixou bastante encafufado nesse episódio é que o governo norte-americano manteve a existência desse segundo Capitão América, tipo, sob sigilo total, tipo, totalmente longe dos holofotes, porque ele era um Capitão América negro. E eu acho que o tema do racismo vai ser, sim, fundamental para essa série. A gente já teve aí dicas de que isso vai acontecer, de que isso vai ser aprofundado. A gente teve até mesmo essa cena, o Isaiah dizendo que não quer reviver esse tipo de coisa, que ele foi jogado na lata do lixo sem qualquer tipo de zelo, sem qualquer tipo de consideração pelo serviço que ele fez. Ele inclusive conseguiu dar um cacete no Soldado Invernal lá na Guerra da Coreia, o que mostra que, tipo, ele era um soldado bastante experiente, porque, se o Capitão América lá em Soldado Invernal tomou um couro do Buck, e esse cara aqui conseguiu meio que empeitar, quase arrancar o braço dele, como ele bem diz na cena, parece que realmente o cara era muito casca-grossa. E achei sensacional eles terem trazido isso, o que vai levar, na minha opinião, que praticamente eu acho que já é uma confirmação, a um novo membro dos Jovens Vingadores, que é o seu neto, aquele rapaz que aparece lá atendendo a porta, é o Elijah Bradley. Nos quadrinhos ele toma uma droga lá, que é uma droga chamada de soro mutante, para ter super habilidades. Só que essa droga deixa sequelas, deixa aquela questão de vício, né, na pessoa. Então, alguns quadrinhos adiante, a equipe toda descobre que ele tá usando essa droga e fala para ele não usar isso, que ele não precisa dessa parada, que ele pode ser um herói sem habilidades. Alguns arcos depois ele recebe uma transfusão de sangue do seu avô e é aí que ele ganha suas super habilidades. Eu acho que a série vai seguir alguma coisa nessa pegada e eu acho que sim, vamos ter aí o Patriota adentrando a equipe dos Jovens Vingadores mais adiante, daqui a alguns anos, assim que a Marvel oficializar esse projeto. Na cena seguinte a gente vê os dois tendo uma breve discussão e aí que a polícia chega e tem uma atitude racista contra o Sam. A gente vê que eles só estão pedindo a identificação
do Falcão e não do Buck, não do Soldado Invernal. E aí que o Soldado Invernal vai lá e defende o Sam, fala, pô, vocês não sabem que esse cara ele é um Vingador. E só porque o cara é um Vingador que a polícia dá aquela passada de pano, mostrando que sim, essa questão racial vai ser um tema essencial na série. Depois disso a gente tem aquela cena hilária dos dois juntando o joelhinho ali, um olhando pro outro, cara, realmente tentando aliviar a tensão. E aí que sim a gente entende o porquê que o Buck tá tão amargurado com o Sam, porquê que ele tá recriminando seu parceiro por ter entregado o escudo pro exército norte-americano. Ele diz que, pô, se o Steve Rogers considerou o Sam o melhor candidato para continuar o legado do Capitão América, e que ele tinha certeza que o Sam ia conseguir resolver toda essa parada, ia assumir essa responsabilidade sem muitas dificuldades, o Sam tendo traído a confiança do Capitão América ao entregar o escudo, talvez o Steve Rogers tenha feito um erro de julgamento, possa ser também um erro de julgamento em relação ao caráter do Buck. É por isso que ele fica tão pistola com o Sam, por isso que ele queria que ele continuasse com o manto do Capitão América, porque aí sim ele ia provar que o Steve estava certo e que também estaria certo sobre o Buck. A gente ainda não sabe por que o Sam deixou o escudo de lado, tudo que a gente pode fazer é teorizar, mas eu acho que com o tempo o Sam vai abrir o seu coraçãozinho para o Buck e vai mostrar o porquê que ele fez isso. A dupla continua se recusando a trabalhar com o John Walker e com o Battlestar, e aí a gente tem o primeiro atrito entre as duas duplas, né? Dessa vez o John Walker falou, ó, se vocês não forem me ajudar, não se metam no meu caminho, mostrando que agora ele tá revelando a sua verdadeira personalidade, aquele cara mais autoritário, aquele cara um pouco mais agressivo, que é justamente isso que eu acho que a série vai explorar nos próximos episódios. E ele e seu amigo Battlestar vão atrás do Power Broker para conseguir as suas habilidades, tão qual os quadrinhos. E é aí que a gente chega na cena onde os apátridas estão colocando as vacinas no avião e estão prestes a sair lá da Eslováquia. E aí um cara do grupo diz brevemente numa linha de roteiro, diz, ó, o Power Broker tá chegando, os soldados dele vão chegar aqui a qualquer momento, a gente precisa ir embora. Isso é muito importante, porque quando a Karen recebe a mensagem mais cedo no episódio no celular dizendo que ela roubou a parada do Power Broker, que ele vai matar ela, é justamente uma referência a esse personagem dos quadrinhos, esse cara que faz o tráfico de habilidades no universo da Marvel. A gente vê que um dos caras lá dos apátridas, ele se oferece para retardar a chegada dos homens do Power Broker no hangar, e uma coisa muito interessante é que os caras falam para ele parar, para ele meio que se render, o que mostra que eles não são simplesmente um grupo terrorista, um grupo que é clandestino, não. O que me parece ser ali que é uma força, uma Black Ops, né, uma força clandestina das Forças Armadas dos Estados Unidos. Eu acho que quem estava produzindo o soro do super soldado era o próprio exército, ou pelo menos uma operação secreta dentro do exército. A gente vê também os soldados fardados, os caras que praticamente mataram aquele membro dos apátridas, e eles estão com a insígnia das Forças Armadas norte-americanas, o que pode levar à conclusão de que o Power Broker, na verdade, se eu tivesse que adivinhar, é o Thunderbolt Ross. Isso mesmo, o ex-sogro do Hulk. Esse cara sempre teve o sonho de recriar o soro do super soldado, inclusive isso é basicamente a temática lá daquele filme do Incrível Hulk que sucede o Homem de Ferro, o segundo filme do universo da Marvel compartilhado, e eu acho que ele sim conseguiu produzir o soro do super soldado, só que foi roubado pelos apátridas. E o que me leva à teoria de que Thunderbolt Ross vai aparecer na série, ele vai ser inoculado com o soro do super soldado e vai desenvolver a mutação para o Hulk vermelho. E no final do episódio, finalmente a gente tem a cena onde o Buck e o Falcão vão atrás do Barão Zemo. A gente descobre que ele está mantido numa prisão de ultra segurança. Ele tá ali sozinho, jogando seu xadrez ali contra ele mesmo, o que mostra que talvez ele não tenha nenhuma relação com o soro do super soldado, com o Power Broker. Ele é simplesmente o cara ali que vai entrar, que vai adicionar mais coisa na história, e eu mal posso esperar para saber o que é. Hoje, galera, vocês gostaram desse episódio? Eu, na minha opinião, achei maravilhoso, um episódio muito superior ao primeiro, que já era um episódio bom, mas esse aqui conseguiu trazer várias nuances, várias camadas, coisas que eu não estava acostumado na linguagem Marvel, e eu tô muito ansioso para ver aonde que essa série vai chegar. Lembrando que o próprio ator Anthony Mack, que vive o Falcão na série, disse que a série está recheada de participações especiais de personagens que a gente não imaginava que iriam aparecer, e eu acho que a gente já está começando a adivinhar alguns deles. Eu vejo vocês no próximo episódio, conto com o comentário de vocês aqui embaixo e valeu!